Oi, pessoas, bom dia! Vou dar um minutinho para o pessoal entrar. Deixa eu conferir um negócio importante. Oi, pessoas, bom dia! Vou dar um minutinho para o pessoal entrar. Deixa eu conferir um negócio importante. Tudo bom com vocês? Pronto, já consegui aqui fazer o que eu precisava. E estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito do tempo. Tempo para artesã é um negócio assim que, dependendo da situação, vale mais que dinheiro. Não é? Me fala a verdade, vocês que já entraram. Vocês estão conseguindo me ouvir? E aí, Marta, tá bom? Tô só que eu tô ao vivo. E mas me fala o que eu fiz aí. Você tem tempo? Você tem tempo? Me responde essa pergunta aí, porque essa pergunta é muito boa. Posso compartilhar um pouquinho da minha experiência. Bom dia, Dulce. Alguém falou aí que tem tempo. Bom dia. Oi, meu nome é Jaciara e moro na Bahia. Gosto muito das suas aulas. Que bom! Você sabe que eu sou baiana, né, Jaciara? Eu só não tenho o sotaque que vocês têm, porque eu já tô um tempinho fora aí da Bahia, de Salvador, sabe? Mas eu gosto muito, muito da nossa cultura aí. Alguém falou que não ouviu a pergunta. A pergunta é o seguinte: eu falo que tempo, dependendo da situação, é mais importante para artesã do que dinheiro. Então, me falem o que vocês acham disso que eu tô falando. E se vocês têm tempo para produzir, se vocês têm tempo para família, se vocês têm tempo para tudo que é importante na vida de vocês. Me conta aí como que é isso para vocês. Se vocês têm tempo ou não têm tempo. Ó, tá vendo? A Joana tá falando. Oi, meu nome é Joana. Tem dia que é desanimo de ser artesã por não ter tempo. Esse é o ponto, gente. Esse é o ponto. Olha, é um assunto assim bem extenso. Vou já logo aqui no início pedir para vocês darem o seu joinha e compartilharem esse vídeo, né? Vão nos grupos de costura de vocês, grupo de artesanato e compartilha esse vídeo, por favor, porque isso me ajuda a crescer aqui no YouTube e me motiva a continuar. Alguém falou how are you pra mim? Hi, welcome to my channel. E outra pessoa de Bogotá também falou: olá, minha querida, te saludo desde Bogotá, Colômbia. Vocês irem lá falar que eu tô ao vivo. E vou dar mais 15 segundinhos e vou começar a falar o que eu preciso falar, tá bom? Porque é um negocinho, né? Ô trenzinho esse tal do tempo, que só Deus. Pronto, agora sim. A minha pergunta é se vocês têm tempo para produzir. Vocês têm tempo para produzir? Normalmente, quando eu faço essa pergunta, algumas pessoas falam que tem tempo para produzir, mas não tem tempo para família. Outras pessoas falam que tem tempo para família, mas não tem tempo para produzir. E aí viram um emaranhado e aí que as coisas acontecem. Ó, a Jaciara concordou com a minha afirmação e ela fala: eu também acho. Na palavra de Deus, ele fala há um tempo determinado para todas as coisas. Eu acho que é Eclesiastes 3, né? Não sei, tô chutando aqui.
Eu paro o tempo todo e não consigo terminar as minhas peças a tempo. Gente, vocês são igual eu. Mesma coisa. Mesma coisa. Se não é as ferramentinhas de produção que a gente tem que usar, o trem não funciona. Mas hoje eu quero falar sobre tempo, né? Não sei se vocês me conhecem, 10 anos. Acho que tem uns 7 anos que eu vendo as coisas que eu procuro, né? Que eu produzo. Ei, Viviane, tudo bom? Essa live foi inspirada no seu problema de ontem, se você me permite, né? Nem te avisei. Mas a Viviane, ela faz parte do meu grupo de alunas no WhatsApp, de alunas do meu curso Costura Criativa 10 peças para fazer e vender. E ela estava falando a respeito de tempo ontem, eu achei que seria legal falar um pouco. Ela falou, Fabi, tô perdidinha do meu tempo, alimentação, produzir, me acho frustrada às vezes. Alguém falou aqui em espanhol que eu passo manualidades. Permito com certeza, você é uma benção minha vida para sempre. Que bom que agora eu já falei, devia ter perguntado antes. Ai, gente, eu sou ótima. Vamos lá, vamos do início, né? É complicado, sim, a gente conseguir conciliar todas as funções que nós temos no nosso dia a dia, né? É complicado, mas é possível, né? Tem muitas pessoas que conseguem. Por que que alguém que está fora de casa o dia todo consegue produzir, às vezes até mais do que quem está dentro de casa, né? Tipo assim, a pessoa aluga uma salinha fora de casa, porque dentro de casa ela não consegue produzir. E aí eu tenho uma amiga lá de Vila Velha, ela é até de São Paulo, que ela fez isso. Ela alugou uma sala fora de casa e ela trabalhava nessa sala o período que a filha estava na escola, parece. Não, ela ficava o dia inteiro lá. Ia para lá com ela ou às vezes ficava com alguém, mas ela tinha essa sala fora de casa porque ela identificou que dentro de casa ela não conseguia produzir. Então, por que ela conseguia produzir fora e não conseguia produzir dentro? Né? É porque quem é artesã, gente, tem essa questão de ter acúmulo de funções, né? Toda mulher tem, mas a artesã acaba tendo uma a mais. Em casa, principalmente quando você não tem um quartinho assim como eu tenho, eu acho que meu quartinho não é nem quartinho não, tá? É um quarto até grande. Para até ajudar a separar essas funções, complica um pouco a vida. Porque às vezes produzir para vender, né? E aí você vai num cantinho, coloca uma mesinha ali e vai produzir também, mas ali é o mesmo lugar que o filho estuda, é o mesmo lugar que o marido trabalha. Então essas coisas acabam tornando esse desafio um pouco mais complicado, mas não é impossível. A Jona tá falando que o filho dela cobra só para eu saber. Ela tá começando, tem que ter foco. Tem, mas eu falo assim, tudo é uma questão de prioridade e de aprender a inverter essas prioridades, sabe? Porque é complicado você tirar tempo, por exemplo, todo o dia inteiro produzindo e não ter tempo para se alimentar bem, não ter tempo para estar com a família, né? Eu acho que é interessante sim a gente ter essa separação do dia, assim, ser firme naquilo ali e persistir naquilo ali. Né? Eu tô falando de uma forma muito superficial, tá, gente? Porque não dá para aprofundar muito aqui no YouTube. Eu tô com o propósito de fazer live só de 30 minutos. Mas se você tá nesse mundo artesanal e você não tem uma agenda, amiga, você não vai durar muito tempo aqui, não. Você precisa ter uma agenda. Pode ser a agenda do celular, pode ser uma prancheta com folha de papel, tá? Pode ser um caderninho. Caderno eu não gosto muito porque as informações se perdem nas folhas se ela não tiver dia certinho. Mas você precisa ter uma forma de se organizar, né? Eu tenho bloco, gente, eu sou a doida das listas. Eu acho que é por isso que eu consigo fazer tanta coisa. Ei, Lidiane, saudade de Vila Velha? Amiga, eu tenho saudade da galera daí, da cidade. Eu não tenho, não. Vou mentir não pra você. Mas meu marido sente falta da praia de Vila Velha. Mas continuando, qual é o desafio aí?
porque você precisa achar forma de se organizar. Então, eu tenho lista no celular das coisas que eu vou fazer no dia seguinte, eu tenho a lista das coisas que eu preciso fazer ao longo do mês, eu tenho quadro anotado, os vídeos que eu preciso produzir, tá? E eu tenho listinha de compra que já fica lá na porta do armário da cozinha, onde eu vou anotando. Acabou, naquela hora eu já vou e anoto o que precisa, para não correr risco de esquecer quando for no mercado. Porque qualquer tempo que a gente tem, qualquer tempo que a gente perde, é complicado, né? Se você esquece de fazer alguma coisa, você vai ter que gastar um tempão para voltar lá. Isso que é complicado. Alguém tava me ligando aqui. Então, essa parte é bem complicada, sabe? A gente precisa ter esse cuidado de ter o tempo certinho separado para cada coisa. E precisa dessas coisas. Travou porque alguém me ligou, mas já parou, eu acho. Ei, Márcia Cris, tudo bom? De faça você ver no vídeo lá, não sei como é que ela consegue. Então, assim, qualquer tempo que a gente perde é um tempo muito precioso, né? Então, a gente precisa estar tentando otimizar esse tempo no dia a dia. Igual eu falei, aqui é um bate-papo para eu entender quais são um encontro ao vivo marcado para falar e para dar de organização de tempo. Esse encontro ao vivo, ele vai ser no dia 4 de dezembro, então eu convido vocês a irem lá, se inscreverem, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, depois que o vídeo terminar, e vou também deixar se inscreverem. Lá eu vou ter a chance de aprofundar um pouquinho mais e de passar as ferramentas que eu uso, assim, de aplicativo, né, de outras coisas que eu uso no dia a dia que me ajudam nessa organização. Mas o que eu queria entender aqui com vocês é qual tipo como que fala? Qual tipo de problema que vocês estão enfrentando no dia a dia, né? Que a gente pode, às vezes, ajudar de alguma forma, sabe? Então, já deixei inscrito aqui. Eu vou ler mais um pouquinho, tá? As coisas que vocês escreveram, para eu conseguir falando um pouquinho. Trabalho na parte da manhã e paro para o almoço, retorno às 2 horas. E mesmo assim não consigo produzir quantidades a pronta entrega. Wanda, provavelmente você está trabalhando com encomenda e está querendo migrar para pronta entrega. Me fala se eu estiver errado. Para você conseguir isso, você precisa diminuir um dia para pronta entrega, tá? Vamos falar assim, você produz de segunda a sexta. Então, você vai produzir segunda a quinta para encomenda e a sexta você vai deixar o dia só para você preparar peças pronta entrega, focando nas peças que vendem mais. Então, você fazendo isso, você vai conseguir começar a montar o seu estoque. Se você tentar, no meio das encomendas, encaixar as pronta entrega, você não vai conseguir. Você precisa tirar um dia para isso, e aí você vai aumentando essa quantidade de dias ao longo do tempo. Então, por exemplo, vamos supor que agora você consiga produzir 50 encomendas por mês. Dessas 50 encomendas, você vai tirar 10. E aí você vai falar, olha, a partir de agora eu só vou produzir 40 encomendas por mês e vou começar a ter 10 peças de pronta entrega que eu vou produzir na sexta-feira, vamos colocar assim. Então, o que vai acontecer? Você vai começar a ter o seu estoque e aí no mês seguinte você fala, então esse mês eu vou ter só 20 peças de pronta de encomenda e 20 de pronta entrega. Então você vai, então eu vou produzir de segunda a quarta para encomenda, quinta e sexta pronta entrega. Então, a questão é que na maioria das vezes a gente está com encomenda e acaba usando esse dia que seria livre para fazer as peças, né, normais, para fazer alguma encomenda para terminar porque está atrasado. Então, assim, você precisa se organizar, diminuir a quantidade de encomendas, colocar um dia só para pronta entrega, um dia que você vai ter um dia só para encomenda, para você fazer alguma coisa personalizada e tal, e os outros 4 dias para pronta entrega,
ou você encerra com a encomenda e começa a trabalhar só com pronta entrega, assim. Alguma coisa que dê só para colocar uma tag com nome, né, que a pessoa tem que escolher nas peças que já estão prontas, porque isso otimiza demais o tempo na pré, né, produção. Então isso é muito bom, tá? Espero que a dica tenha ajudado aí você ter um norte. Mas assim, você precisa ser muito focada e não abrir mão daquele dia para pronta entrega, senão você não vai conseguir, tá bom? A Viviane tá falando, com as encomendas eu consigo me organizar e cumprir prazo, mas acabo ficando ansiosa e descontando na alimentação. Sei que tenho que ter foco, mas preciso aprender a ter o foco. É um desafio mesmo. A questão é, o que é prioridade para você? Sempre é por aí. Hoje, para mim, a prioridade é minha saúde e minha casa. Então, todos os dias eu faço o almoço. Meu marido vem almoçar em casa, né? Até se eu não tivesse escolha, eu teria que fazer. Muito raro quando eu ligo para ele e falo, olha, eu preciso ir no banco, tenta almoçar na rua hoje. É muito raro. Aconteceu isso desde que eu mudei aqui para Cascavel, acho que aconteceu uma vez. 2 vezes. Né? Tem 1 ano e 4 meses que eu tô aqui. Mas para mim, o principal é a saúde e a casa. E claro, eu tenho cursos, né? Dou assistência aos grupos de costura, é muita coisa, muita coisa. Mas para mim isso é prioridade. Então todos os dias eu sei que a partir das 11h30 eu estou fazendo meu almoço e vou voltar a trabalhar 2 horas. Então de 11h30 a 2 horas, tipo, gente, de 11h30 a meio-dia eu faço meu almoço, a gente almoça, meu marido sai pro trabalho dele 1h30, então assim, a gente termina de almoçar meio-dia, um pouquinho, eu já lavo a louça, tento lavar logo rapidinho, deixar tudo pronto na cozinha, termino de descansar um pouquinho com ele e estendo o meu descanso até as 2 horas. Então assim, 2 horas eu volto a trabalhar. E aí, assim, quando tá muito corrido, eu tiro essa meia horinha de descanso, porque ela não é tão importante pra mim. Então, eu preciso dar uma varridinha na casa. Eu faço nesse horáriozinho de almoço. Eu preciso colocar uma roupa na máquina, faço nesse horário de almoço. Então, assim, eu sei que aquele tempo ali, né, meu dia, ele é dividido em blocos. Então, assim, aquele tempo específico ali é o tempo de eu cuidar. As 1000 coisas que eu faço, eu não pego encomenda, mas eu tenho aqui peças pronta entrega, que são as peças que eu faço para o YouTube, né? Às vezes eu faço 2, 3 peças, né? Porque eu faço uma peça de teste, se o molde é meu, eu faço um molde, faço uma peça de teste, aí eu arrumo o molde, aí faço o teste de novo e depois gravo para o YouTube. Então, assim, sempre tem 3, 4 peças de cada coisa que eu faço para vocês. E aí eu acabo tendo um estoque, né? São 2 vídeos por semana. No fim do mês tem uma quantidadezinha ali que dá pra vender. Então, assim, foi uma escolha que eu fiz, não trabalhar com encomenda, porque se eu pego a encomenda na rotina que eu tenho hoje, que tem algumas funções diferentes das de vocês, acaba pronto, porque aí tenho mais tempo com a família, sim. Então, assim, é tudo questão de você determinar o tempo que você vai usar para fazer aquilo, né? Eu, por exemplo, gente, eu consigo, né? A gente até tem testes que ajudam você a identificar qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco, o que você... Tipo, quantas horas você consegue trabalhar por dia. Tem alguns testes que são muito bons, que dão essa ideia. Eu tenho um suporte estrutural, que o pessoal fala, muito alto. Então, assim, eu trabalho... Poderia, né? Não trabalho hoje, mas eu poderia trabalhar mais de 14 horas por dia, se eu quisesse, porque eu aguento. Porém, eu até ia, né? Eu continuava trabalhando depois que meu marido chegava. E ele falou: por favor, não gostaria que você trabalhasse, porque é um tempinho que a gente tem da gente, de você preparar, né? Da gente estar junto e tal, não sei o quê. Então eu fui pra priorizar o relacionamento, que ele chega às 6 horas do trabalho, eu paro de trabalhar às 6 horas. Então, assim, eu tenho que dar conta de tudo até 6 horas. Depois das 6 é o horário da família. Então, aí, o horário da família, eu posso tentar, né? Eu faço janta, a gente come juntos, a gente assiste um filme e ali a gente brinca, dá risada. Aí, se eu quiser adiantar alguma coisa pro almoço do dia seguinte, eu já deixo uma carne descongelando, já deixo um feijão já temperado. Então, assim, essas coisas me ajudam a conciliar o ateliê. Então, ó, tem 49 pessoas ao vivo aqui comigo. Obrigada por ceder o seu tempo. Já vou te pedir para dar um joinha no vídeo, tá?
para compartilhar esse vídeo em outros lugares, porque a ideia aqui é a gente dividir esse conhecimento e dividir as ferramentas que a gente tem para ajudar vocês. Deixa eu ver o que mais. Então aí, Vivi, pode ser que você precise diminuir um pouco a quantidade de encomendas até você conseguir conciliar as coisas da forma que você acha que é o necessário, sabe? Até você achar as coisas para vender, né? E há 3 anos e meio eu entrei no YouTube. Então, assim, não é fácil, né? Eu precisei refazer minha agenda, meu ponto de equilíbrio em relação à produção. E hoje, assim, ainda tem muita coisa que eu gostaria de fazer que eu não faço, porque coisas que eu considero importantes, né? Foi por conta disso que eu abri mão de vender os tecidos, porque eu não ia dar, não estava dando conta daquilo que era mais importante para mim, né? Eu estava dedicando de 6 a 8 horas por dia à venda dos tecidos, e aí eu não conseguia fazer live aqui para vocês, não conseguia divulgar os cursos, não conseguia fazer algumas gravações que eu precisava fazer, né? Então foi essas coisas. Sou de Balneário Pissarras, é isso mesmo? Santa Catarina. Olá, bem-vinda. Eu acho que o que mais me atrapalha é o celular. Wanda, desliga as notificações. Desliga, funciona. O meu celular, ele só recebe ligação depois das 8 dos favoritos. Então, meu marido tá lá como favorito. Se alguma cliente ou alguma seguidora me ligar, que tem meu telefone, enfim, me ligar depois das 8 da noite, ele não vai tocar. E durante o dia, só tem notificação o WhatsApp Web, porque quando você põe aqui na web ele fica apitando. Eu até tirei ele aqui para não atrapalhar. Mas durante o resto do dia não tem notificação. Telegram não tem notificação, WhatsApp não tem notificação, Instagram não tem notificação. Então eu controlo o meu tempo, tá? Eu não deixo essas coisas controlarem o meu tempo, não. Então, assim, que horas que eu olho o celular para responder mensagem? De manhã, lá para quase 2 horas, quando é o horário que eu já estou começando a voltar ao trabalho, e 6 horas quando eu paro de novo. Se eu respondo fora desses horários, é porque eu estou no meu tempinho de descanso. Eu tenho uns tempinhos de descanso entre uma produção e outra. Mas não tem notificação. Você tem como tirar, tira as notificações que você vai ficar mais tranquilo, porque a notificação ela deixa a gente curioso, a gente quer saber o que está acontecendo, entendeu? Então a gente acaba indo lá ver. E assim, aquilo que é urgente de verdade, as pessoas ligam, né? Então, antes das 8, qualquer pessoa que me ligar vai tocar e eu vou ver. Depois das 8, só o meu marido e meus pais. Então, assim, essa questão que você precisa ver aí o que vai funcionar. No início me dava uma agonia, dava uma sensação que eu estava perdendo alguma coisa porque não estava tocando as notificações. Passa uma semana, você acostumou e isso ajuda muito na sua produção, tá bom? Deixa eu ver se tem mais. Elaine, tudo bom? Elaine Fábio Pereló. Gente, os nomes, eu sou horrível para ler os nomes. Bem-vinda. Ei, Joana, tudo bom? Bom dia. Eu também tenho que fazer almoço todos os dias. Então é isso, gente. Que tem criança pequena, também divido em blocos, tá vendo? Dividir em blocos funciona bem. Deixa eu ver. Beleza, vou lá. Rosana Carvalho tá falando aqui. Eu não tenho um ateliê montado ainda. Trabalho na sala de casa. Meus materiais ficam no meu quarto e para cortar as peças tem que ser no quarto do meu irmão. Com isso, acabo perdendo muito tempo. Sim, perde mesmo. Você pode tentar otimizar a sua produção fazendo as coisas tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você tem que ir no seu quarto para isso que você vai fazer. Aí você precisa ir lá no quarto do seu irmão para cortar. Já corta todas as peças que você precisa fazer. Aí você precisa começar a costurar. Então você já pega todas as peças que estão cortadas e vão costurar. Se você vai fazendo de peça a peça, isso acaba perdendo tempo mesmo. Mas assim, só sugestão, tá? Tem gente que não funciona bem desse jeito, então pode ser que não funcione bem para você. Tudo se resume em domínio próprio também. Deus foi muito sábio em falar sobre isso na Bíblia. Problema sério que chama hiperfoco. Que é o quê? Eu começo uma atividade, eu não quero levantar enquanto não funciona, tá? Não funciona pra mim aqui, porque não dá. Eu tenho que
fazer muitas coisas. Então eu precisei me policiar nisso. Pela manhã eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Acabou o tempo ali, 11h30, acabou o tempo, levanto, vou fazer meu almoço. Então é isso, gente. É isso que eu tô fazendo. Então, assim, vocês precisam aprender realmente a ter esse domínio próprio e dividir o seu horário e ser fiel naquilo que você determinou. Então, escreve ali no papel o que você vai fazer, em que aquilo ali, sua família vai ficar feliz, você vai ficar feliz, né? E não esquece de botar nesse papel seu tempo de descanso, porque senão você depois fica estafada, começa a ter problemas mais graves de saúde e não sabe por quê, tá? Tempo para tomar sol, tempo de descanso, tempo com a família, né? Que são coisas que estão diretamente ligadas à sua saúde. Imagina, gente, chegava muita notificação, vocês não têm certeza, vocês não têm noção. A Moreira Atelier, a Moreira, você tá aqui também. Ela falou que ontem perdeu minha live do Instagram, porque o Instagram não avisou ela. Eu avisei hoje que eu ia estar aqui no YouTube. Eu costuro por hobby, mas estou pensando em começar a vender. Estou avaliando ainda. É difícil com 3 crianças, mas eu acho que com organização tudo é possível. Sim, com organização é possível sim, porque tem pessoas aí que têm 5 filhos e faz patchwork. Quem ouve o podcast Agulha sabe de quem eu tô falando. E vende, né? E vende também. Ainda dá aula, gente. A pessoa é muito fera. Prefiro personalizar os toques, diferenciar o de trabalho do particular. Não entendi muito bem, Regiane, desculpa. Não estou produzindo mais. Aqui no Rio Grande do Sul a cruz está feia quanto às vendas. Você... Sítio Urbano, Rio Grande do Sul. Você faz algum tipo de divulgação nas redes sociais, Sítio Urbano Rio Grande do Sul? Porque no meu caso aqui eu tô recusando encomenda. Sério mesmo. Ontem mesmo veio uma pessoa me pedindo para fazer uma encomenda e eu não tenho condição de atender encomenda. Senão eu não foco nas outras coisas que eu preciso fazer. Se quiser comprar as peças que eu tenho pronta entrega, beleza, mas eu não faço encomenda. Como vender pronta entrega? Joana, se você já trabalha com encomenda, tenta identificar aquelas peças que você mais vende. Vamos supor, as 5 peças que mais... Essas 5 peças você faz com outras cores, né? Não faz 5 iguaizinhas, não. Faz cores diferentes, faz coisas diferentes. Então, aí você vai conseguir ter essas peças já em pronta entrega. Então, quando a pessoa vier te encomendar, você já oferece a pronta entrega primeiro. Você fala, ó, minha agenda tá apertada, porque realmente quando a gente está nessa transição e conseguir ter essas peças já em pronta entrega. Então, quando a pessoa vier te encomendar, você já oferece a pronta entrega primeiro. Você fala, ó, minha agenda tá apertada, porque realmente quando a gente está nessa transição e você fala, minha agenda tá apertada, eu não vou conseguir pegar encomenda mais para essas 2 próximas semanas, mas eu tenho essas peças aqui. Se você quiser dar uma olhada, eu já tenho elas prontas. E aí você manda assim, o cliente está acostumado com encomenda. Você vai precisar reeducar ele carinhosamente, com um sorriso no rosto, para ele começar a comprar as peças pronta entrega. Entendeu? Então, assim, tudo é uma questão de você educar o seu cliente. Então, eu falo assim, funcionou comigo, funciona com qualquer um. Claro que tem as adaptações, né? É uma forma de brincar, mas acaba funcionando assim. Se você reeducar o seu cliente, vai funcionar. Vamos lá, quem mais? Eu ouvi o podcast da Agulhas e amei, gente, é muito bom, morro de rir. Fabi, eu vou fazer uma rotina dessas no papel, lá em cima, vou colocar seu nome pra sempre ter sua motivação. Coloca uma foto minha assim, ó, vai! Ai, gente, adoro vocês são ótimos. Tenho bastante encomendas, tá bem corrido pra mim. Eu também estou recusando porque tenho bastante encomenda, então tá vendo? Pode ser que tenha alguma coisa aí no seu marketing que não esteja funcionando bem. Sim, amiga, as amigas entram para especular o tecido usado, medidas, mas comprar nada. Então elas só estão querendo copiar o seu trabalho. Vou te dar 2 dicas. Primeiro, passar a não atender mais presencialmente, atender só pelo WhatsApp, porque evita essas cópias descaradas, né? E já te respondo, tá, Colibri? E a segunda é tentar começar a dar aula.
Porque se elas estão indo só para te dar as medidas, provavelmente elas iam gostar se você desse aula para elas. Então você cobra por aula, né? Por projeto. Então, ó, vocês querem fazer essa necessaire? É R$50, vocês têm que trazer isso aqui de material. Querem fazer essa bolsa? Só faço se tiver 4 alunas. Só faço, não sei a quantidade de máquinas que você tem, mas você pode determinar pela quantidade de máquinas. Faço só se tiver 2 alunas por vez. Porque aí você vai conseguindo colocar colocar suas, como é que fala? Aumentar sua rentabilidade dando as aulas, vai ter sempre as peças ali para vender. Gente, é incrível. Mesmo as pessoas fazendo aula, quando eu dava aula, elas vinham e ainda compravam alguma peça pronta comigo. Então, assim, funciona bem. Só uma dica, tá? Se você não quer dar aula, a outra opção é você parar de atender presencialmente. Porque atender presencialmente também toma um tempo pra caramba, toma muito tempo. Faz tapetes na tela garça. Tenho variedades de tapetes. Beleza, sítio urbano. Tem um cara que ele vende tapetes pela internet, que agora ele tá com uma fábrica de tapete. Bem interessante. Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, Fê Passarinho Petwork tá dizendo: também sou do sul, sítio urbano. Aqui não teve queda nas vendas, não. Eu faço estilo costura criativa. Incomodado com isso porque você tem a chance de explorar o que está acontecendo, né? Há quanto tempo você... 7 anos eu vendo as minhas peças. E há 3 anos e meio eu tô com um canal no YouTube. Ai, gente, é muita coisa. Cobro barato e não tem vendas. No público C, né? Que é público que tem o poder aquisitivo menor. Preço. Gente, ó... Eu sei que soa loucura, tá? Como é que a pessoa fala que não tá vendendo e eu falo para subir o preço? Mas funciona, tá? É tudo um negocinho ali da cabeça, lá do sistema límbico que funciona. Normalmente você tá atendendo cliente da classe C, da cabeça, lá do sistema límbico que funciona. Normalmente você tá atendendo cliente da classe C, que é um cliente que compra se estiver mais barato. Mas se você começa a colocar a sua peça, agregar valor na sua peça, colocar ela num valor um pouquinho mais alto, as pessoas começam a valorizar mais. Então pode ser que seja isso, você está focando no cliente classe C, mas se você focar no cliente classe A, classe B, provavelmente você vai vender mais. E aí assim, talvez você precise reestruturar um pouquinho o design da sua peça para atender esses clientes classe A, tá? Então tem isso também, eles têm um gosto mais específico, talvez eles queiram uma coisa que seja mais monocromática, algumas coisas assim. Então, vale a pena dar uma olhada nisso. É isso mesmo, olha, tá no Zap no OLX. Realmente, é cliente da classe C e aí é o cliente que quando tem crise não compra, né? Eu foco minhas vendas no cliente classe A. Então, tem crise, não tem crise, o cliente classe A tá comprando, né? Tem um poder aquisitivo melhor. Tá, a ideia dessa live aqui é ser sobre tempo, tá? Então, assim, para não fugir muito, eu vou anotar essas coisas que vocês estão me falando aqui sobre vendas e vou fazer uma live só sobre vendas, tá bom? Vou até copiar, porque depois que eu encerro a live, o YouTube não mostra mais esses comentários de vocês. Eu acho que não. Não tem um campo lá que ele mostra assim. Mas na dúvida, vou copiar aqui, tá? Se vocês me permitirem, eu uso aqui os exemplos de vocês numa próxima live. Ó, a Cláudia tem vendas pontuais. Eu vou anotar aqui também, tá, Cláudia? Esses que estão com situações de venda, eu vou anotar aqui. Tem dificuldade na hora de cobrar. Não vender, tá, Alexandra? Não vende, não. Não vende, não. Se a pessoa não pagar, você não entrega a peça. Porque é tudo uma questão de posicionamento. As pessoas só vão até onde você deixa. Se você deixa elas levarem sem pagar, então elas não pagam. Então, se você não deixa elas levarem sem pagar, elas entendem que elas precisam começar a trazer o dinheiro, né? Ou o cartão, se você tiver máquina de cartão. Máquina de cartão ajuda muito nesse processo de transição de parar de vender fiado, tá? Eu nunca vendi fiado, a não ser assim,
Gente, muito raro, mas as pessoas, todo mundo que eu vendi coisa me pagou. Ninguém ficou sem me pagar. E depois que eu tive máquina de cartão, então aí que acabou mesmo, porque cobrar realmente dá trabalho e é um tempo que às vezes a gente não tem. Gente, esse vídeo tá muito legal. Ê! Que bom que vocês estão gostando. Dá joinha, gente, pra distribuir esse negócio aí pra mais gente. Como é o nome do método de organização que você usa e como funciona? O método que eu uso, não uso integralmente, tá? No início eu usava ele integralmente, mas depois eu fui mudando porque fui adaptando a minha realidade. Mas o nome do método, vou colocar aqui, são Fly Lady, tá? É de uma americana, ela criou esse método. Depois eu te conto a história pelo WhatsApp. Me manda um oi pelo WhatsApp, Vivi, que eu conto pra você. Ela criou esse método e ela consegue, assim, várias pessoas saíram da depressão com esse método, muita gente foi aprendendo e foi adaptando igual eu, e assim, é muito legal porque você usa pouco tempo para conseguir manter a casa organizada. No início, você acha que não vai dar certo, mas dá, é muito bom. Ok. Ó, a Clausen tá falando, aqui no Rio Grande do Sul, tá muito certo participar de feirinhas de rua. Tem muitas opções de local, principalmente em Porto Alegre. Procure eventos no Facebook. É uma opção também, né? A Moreira Ateliê tá falando, eu não sei como você dá conta, Fabi. Eu também tenho um canal no YouTube e ainda não consegui administrar o tempo para ter vídeos com mais frequência para esse público. Saber administrar o tempo é tudo. A Moreira, não sei, me chama pelo Instagram que eu vou te dar umas dicas de algumas coisas que eu fiz que funcionaram pro canal, tá? Como o foco aqui é tempo para produzir, não para fazer coisa pro canal, então eu vou te dar essa brecha aí do Instagram. A Rosilde está perguntando como eu fiz minha logo. Eu fiz pelo... Ó, já deu 40 minutos de live, tá, gente? Eu vou encerrar. Vou só responder mais essa pergunta aqui, vou encerrar, que o foco era tempo, mas a gente foi conversando e o trem foi indo. Eu fiz minha logo no Canva, tá? É um site da internet, eu mesma que fiz, mas tem vários outros sites que você mesmo consegue ir montando sua logo e baixar ela gratuitamente, além do Canva, você consegue fazer isso. E minhas etiquetas eu mandei fazer numa empresa lá de Vila Velha. O nome dela é SBM, aquelas etiquetas bandeirinhas, essa aqui, ó. Essa daqui, tá? Que ela não apaga, você pode botar a peça para lavar, aquelas etiquetas bandeirinha, ó. Essa eu mandei fazer numa SBM Etiquetas lá em Vila Velha. Ela tem 4 cores, né? Então ficou R$190, 1000 etiquetas. Eu achei um preço bom pela quantidade de cores. Eles variam o preço, tá? Não vou conseguir te afirmar. E as minhas etiquetinhas personalizadas, quem faz pra mim é a Grazi. São lindas as etiquetas. Numa oportunidade eu mostro pra vocês. Beleza? Então acho que é isso. Tá, muita gente com dificuldade de vender, então eu vou fazer sobre isso depois, tá? Ó, vou falar a última pergunta aqui do Sítio Urbano Rio Grande do Sul. Minha cunhada faz lindos trabalhos em patchwork, tem redes sociais e também diz que não tá vendendo. O pessoal só especula e comprar nada. Não é todo lugar que as vendas são para todos. Tá, vamos lá, Sítio Urbano. Ela vende patchwork, né, e tá falando que o pessoal só especula e não compra. Então é o seguinte, nas redes sociais existem muitos mecanismos de busca de cliente. Então, provavelmente, ela deve ter feito deve ter tido algum tipo de comportamento que fez apenas artesãs seguirem ela. Né? E o foco nas redes sociais não é você procurar pessoas que são parecidas com você, você aprender a procurar o seu cliente. Existem cursos que ensinam você a mexer com isso. E assim, tem muita gente que tá vendendo patchwork lá e tá funcionando, que também são do Sul. Então, provavelmente tem algum erro aí no padrão de pessoas que ela acabou atraindo, né? No tipo de publicação, nas tags que ela usa. Então, assim, na internet dá para vender tudo. Só que se você
atrai os seus concorrentes em vez de atrair o seu cliente, com certeza você não vai conseguir vender mesmo se você pagar propaganda, tá? Então, assim, é uma questão de mudança de estratégia. Tipo assim, fiz assim até agora, não funcionou, vamos tentar de outro jeito, até você achar a sua estratégia. Mas eu, por exemplo, o meu público, ele é de artesãs dentro do Facebook. Por isso que as minhas peças eu vendo normalmente presencialmente ou eu envio para minha sogra vender para mim. Porque aqui dentro do Facebook, do Instagram, do YouTube, eu tenho artesãs, então não adianta eu tentar vender aqui dentro as minhas peças, tá? Eu consigo vender outras coisas, eu consigo vender o meu curso, os 2 cursos, né, que eu tô com outro agora, mas eu não vou conseguir vender peças, porque eu atraio um público de artesãs. De entender como que você vai atrair o público certo. Beleza, gente? Vou encerrar, porque senão essa live vai ficar com 1 hora. Por favor, depois que eu terminar, compartilhe porque eu sei que tem muita gente que tem problema com o tempo. E não se esqueça de se inscrever no meu encontro online, Ateliê Lucrativo. Eu vou estar falando sobre como trabalhar para lucrar, gerir o tempo, vou passar outras ferramentas além do Fly Lady para poder vocês conseguirem gerir melhor o seu tempo, e também vou ensinar vocês a usar uma palavra poderosa para poder conseguir alcançar os objetivos de vocês. Só que essa palavra poderosa só vai saber quem for lá no meu encontro online, tá bom? Então, o link tá aqui, vou deixar o link na descrição também. É gratuito, vai ser no dia 4 de dezembro às 20 horas, tá? Beijo para vocês e até o próximo! Simone, vai ficar salvo, tá? Você pode assistir depois. Sempre tem que tirar para poder fechar.